Muito boa tarde novamente. Gostava de vos agradecer pela vossa paciência e resistência e pedir-vos desculpa também pelo atraso. Vamos dar início à nossa sessão e ao nosso ciclo, que é o 7º ciclo de boas práticas. Excelentíssimo Sr. Secretário Regional de Educação, ilustres convidados, caros colegas. Em primeiro lugar, e como é habitual, queria agradecer a presença do Sr. Secretário. Como tenho dito desde o primeiro ciclo, tem havido da parte do Sr. Secretário uma presença assídua e permanente em todos os ciclos que nós realizamos e, portanto, uma vez mais, a sua presença acaba por dignificar o nosso encontro e, nessa medida, gostava de o agradecer pessoalmente. À Direção Regional, da Direção Regional de Recursos Humanos, Administração Educativa, na pessoa do Dr. Morgado, por mais um apoio neste que vai sendo já o 7º ciclo do Fórum de Administração e Gestão Escolares, que nós subordinamos ao tema as dinâmicas do trabalho colaborativo nas escolas da Madeira. Palavra de agradecimento também aos colegas da Direção Regional de Administração Educativa em todo o apoio que desde o primeiro ciclo nos têm concedido e nos têm granjeado por forma a conseguirmos levar a cabo estes nossos propósitos. Agradecimento especial à Escola Básica dos 2º e 3º ciclos, Dr. Horácio Bento Gouveia, na pessoa da Sra. Presidente, a nossa colega, a mestre Fátima Teles, que também, e eu devo de referir, que esta já é uma repetição e já aqui realizamos um ciclo e, portanto, voltamos à escola e voltamos muito bem pela forma como fomos acolhidos e pela forma como estamos a ser acolhidos neste 7º ciclo. O nosso agradecimento extensivo também a toda a equipa da escola pela forma como nos conseguiram, em termos logísticos, assegurar condições para termos montado esta realidade que vêem. Agradecimento, naturalmente, e também à equipa de multimédia da Direção Regional de Educação, a todos os elementos, e foram vários, que se associaram para termos conseguido, uma vez mais, conseguir montar aquilo que eu tenho repetido, que é praticamente um palco televisionado, um palco de televisão, quase um platô, que nós conseguimos montar, uma vez mais, em ligação com o Porto Santo, uma vez mais assegurando uma ligação áudio e vídeo com o Porto Santo e, consequentemente, uma gravação que depois ficará disponível para todos os presentes e mesmo aqueles que não tiveram a oportunidade de poderem aceder a este nosso fórum, a este nosso ciclo de boas práticas. Uma saudação especial também ao Porto Santo e, neste momento, desafiava alguém do Porto Santo a nos dar feedback para também aqui podermos criar a primeira interação com o Porto Santo. Alô, Porto Santo? Vamos ver se a ligação... Não? Não estão a ouvir. Bem, penso que no decurso da ação nós conseguiremos certamente... Bem, entretanto, com certeza que eles reagirão logo que o som seja restabelecido. Eu devo dizer que nós tivemos dificuldades nesta ligação. Ontem foram feitos vários testes aqui na escola, tudo correu bem, mas estas coisas das tecnologias, como sabemos, há sempre um momento em que, por alguma razão, as coisas não correm da tal forma como gostaríamos e como estávamos à espera. Vamos agradecer agora, muito especialmente, aos colegas que se associaram e que connosco vão intervir. Eu gostava de agradecer ao nosso colega Paulo Renato, também desde o primeiro momento tem vindo a colaborar connosco na realização destes ciclos de boas práticas. Foi desafiado desta vez a fazermos uma abordagem que nos pareceu interessante relativamente a uma ligação entre o projeto educativo e o trabalho colaborativo. Vamos ouvir a sua opinião relativamente à forma como o projeto educativo, enquanto instrumento-chave da autonomia das escolas, pode, deve e em que medida o trabalho colaborativo pode estar refletido nesse instrumento. A nossa colega Eva Natália Gouveia, delegada escolar da Calheta, que também foi desafiada a fazer-nos uma abordagem tendo em atenção a sua experiência, quer académica, quer profissional, agora como delegada escolar, quer como professora, dar-nos um testemunho de ligação a uma equipa que sabem das delegações que é extremamente abrangente e que implica naturalmente uma área e uma intervenção bastante elevada. Vamos certamente ouvir também com uma incidência ao nível do primeiro ciclo e da infância, mas uma experiência que nós certamente ouviremos com toda a atenção. Desafiámos também a nossa colega Rosária Sousa, chefe de Departamento de Serviços da Escola da Calheta. Pareceu-nos um testemunho
e uma partilha extremamente interessante de quem já tem muitos anos de ligação em termos de serviços de administração escolar. Gostaríamos muito de ouvir esta ligação entre os órgãos da escola, entre quem faz, no fundo, muitas das pontes que têm que ser estabelecidas entre o Conselho Executivo, o Conselho Administrativo, as estruturas da escola ao nível administrativo. Certamente será uma abordagem interessante e rica ouvir também essa dimensão, na medida que, como sabem, nós temos tido a preocupação nestes ciclos de boas práticas de abrir o mais possível a todos os atores e a toda a comunidade educativa da escola os seus contributos, as suas partilhas e os seus próprios interesses, que para nós é importante conhecer. Desafiámos também o nosso colega Nuno Jardim. O Nuno Jardim, como sabem, tem e desempenha as funções de presidente do Conselho Executivo de uma escola inserida numa zona socioeconómica específica, tem vindo a desenvolver um trabalho extremamente importante ao nível profissional das áreas profissionalizantes, tem tido a preocupação também a escola de se envolver em toda a comunidade ao nível dos currículos alternativos. Enfim, há aqui uma área que transcende certamente uma atividade curricular estanque e fechada e, naturalmente, que teve que se abrir e que teve e tem permanentemente de ter uma intervenção a este nível. Será certamente também aqui, dentro da heterogeneidade que nós gostaríamos de ouvir dos contributos dos nossos colegas, uma abordagem interessante. Convidámos também o nosso colega Marco Gomes. Eu penso que ele, que por alguma razão, algum atraso, estará em trânsito e que certamente ainda chegará para nos dar o seu testemunho. O Marco, depois, quando chegar, terei a oportunidade de especificamente dar mais algum testemunho, mas é diretor pedagógico da Escola da APEL. Temos tido a preocupação também nas abordagens que estes ciclos vão fazendo de abranger o ensino particular e toda a realidade que está envolvida também pelo ensino particular e, portanto, também a este nível será certamente uma abordagem riquíssima e importante. E, finalmente, desafiamos o Dr. Jorge Morgado. Mais do que como diretor regional, a nossa preocupação foi desafiá-lo enquanto técnico e enquanto técnico superior e quadro superior da Secretaria, do qual pessoalmente tenho o grato prazer de ser amigo e conhecer há mais de 20 anos, para nos dar um testemunho e uma vivência muito própria daquela que é a relação entre a administração pública e as escolas. Devo dizer-lhes, e não vou cometer aqui certamente nenhuma inconfidência, que o Dr. Morgado é claramente dos quadros superiores da Secretaria da Educação aquele que desde há mais anos se encontra envolvido nesta área, fazendo com um grau de exclusividade que nós todos sabemos que existe e de dedicação e de profissionalismo que eu penso que é de enaltecer, e nessa medida e por tudo isso, e até porque certamente poderia e teria a possibilidade na altura de ter uma outra atividade, se calhar académica, que também não cometo nenhuma inconfidência, a poderia ter tido, abraçou com este grau de dedicação e de envolvimento na administração pública algo que para nós, quadros técnicos e quadros superiores da Secretaria, eu penso que constitui uma referência e constitui certamente algo que nos deve orgulhar e ter como referência. E, portanto, é a este nível e com esta intervenção, se quiserem, o mais multidisciplinar e mais abrangente possível, que nós gostaríamos hoje de ter os testemunhos de todos estes nossos colegas. Vamos certamente, como dizia, assistir a uma partilha naquilo que são as vivências próprias e observar, através do registro deles próprios e de nós, aquela que é a realidade das escolas e da administração educativa vista pelos seus olhos. Gostaríamos também, temos-lo vindo a fazer desde o início destes nossos ciclos, que não se circunscreva a intervenção e a abordagem a estas matérias a este lado do palco. Gostaríamos muito, e hoje certamente seremos mais persistentes na vossa participação, gostaríamos muito de ouvir as vossas opiniões, que partilhassem connosco as vossas boas práticas, que partilhassem connosco as vossas experiências e as vossas vivências nas escolas. Bom, pretendemos, como dizia inicialmente, e é este o tema central do nosso ciclo, para nos posicionarmos, abordar a questão das dinâmicas do trabalho colaborativo nas escolas da Madeira. É hoje um dado do conhecimento a existência de uma deslocação da prática pedagógica em série, centrada fundamentalmente nos saberes, para uma prática centrada nos alunos e nas crianças e nos jovens, que acaba por provocar um outro deslocamento ao nível da reflexão pedagógica, da turma, da sala, para o conjunto da escola, impondo
novas competências organizacionais, trabalho colaborativo e coletivo de todos, elaboração de projetos educativos, parcerias com a comunidade envolvente, avaliação da escola, enfim, uma panóplia de áreas que todos nós sabemos que hoje são colocadas como desafios às escolas. Estas novas, chamemos-lhes responsabilidades, naquilo que devem ser as definições das políticas e das práticas organizacionais, vêm pressionando como nunca no sentido de um novo discurso que, aliás, esperamos que tenha prática e tenha repercussão nas práticas, que venha a integrar e a mobilizar todos os intervenientes. Já ouvimos, até pelas reflexões que vimos fazendo convosco desde os anteriores ciclos de boas práticas, que a escola não é governada por uma estrutura monolítica de poder, mas é, cada vez mais, uma estrutura multifacetada de governação, centrada em poderes semi-autónomos que contribuem, todos eles, para as tomadas de decisão. É que a escola está num espaço aberto e coletivo, com um projeto comum, no qual e do qual decorrem inúmeros problemas e diversos que necessitam ser equacionados constantemente. Eis, pois, porque a valorização dos recursos humanos, quer internos, quer externos à escola, é neste contexto pedra de toque basilar do sistema educativo escolar. Mas também neste particular existem equívocos que merecem certamente ser esclarecidos. A dimensão da colegialidade tem marcado a organização da escola pública nestes últimos 30 anos. E um dos equívocos terá sido, se calhar, o perspectivar a colegialidade como um valor em si mesmo, reduzindo-o ao valor instrumental de mera técnica de gestão, onde o paradigma da tecnicização impera na forma de intervenção face aos múltiplos problemas escolares. Queremos que estará na hora de perspectivar esta colegialidade na escola pública como a expressão de um processo complexo, dinâmico e plural que não exclua definitivamente nenhuma categoria de atores, professores, não docentes, pais, alunos, comunidade. E lhes dê uma expressão de colaboração na construção de um projeto comum, mais do que técnica de gestão coletiva e no qual o aluno seja o ator principal e, sobretudo, na sua aprendizagem, que seja tão ou mais importante. E que se venha a fazer de forma colaborativa e construtiva. Tal significa ainda, já o vimos refletindo em anteriores ciclos de boas práticas também, repensar os papéis educativos dos vários intervenientes na escola e repensar, se calhar em conjunto, a formação de todos os atores educativos. Aqui gostaria de fazer um parênteses, até porque estamos na escola onde esta situação está a ocorrer, e fazer aqui uma referência à formação que vem sendo desenvolvida na Escola Horácio Bento Gouveia, o projeto de formação global e multidisciplinar que vem sendo desenvolvido e que amanhã tem inclusivamente a entrega dos primeiros diplomas de mestrado em Administração da Educação, e que não se fechou e não se encontra fechado apenas a nenhuma dos atores da escola e é, por sinal, aberto a docentes, não docentes, quadros superiores da administração pública. Portanto, há aqui também uma referência que me parece que vem de encontro a esta perspectiva, na forma como a escola certamente encarará este processo. Isto porque o que está em jogo é a formação de todo o universo da escola, por referência às mesmas concepções de educação. E onde todos têm de aprender de forma comum, a intervir de forma global e integrada. Vamos, pois, assistir às boas práticas daqueles que nós convidamos e depois, como disse inicialmente, certamente todos vós, que nos enriquecerão, como sempre, naquilo que são a perspectiva de conhecimento das práticas, e eu reforço, sublinhando a letra bold, aquilo que tenho dito desde os primeiros encontros que fizemos. Existem boas práticas nas escolas da Madeira, devemos conhecê-las, devemos incentivá-las e, sobretudo, devemos partilhá-las naquilo que elas têm de melhor e naquilo que também nós, deste lado, na administração, poderemos e devemos incentivar. Muito obrigado. Vou dar a palavra à doutora Fátima, certamente para nos dar palavras de boas-vindas. Boa tarde a todos. Bem-vindos a Horácio Bento. E começo por cumprimentar o Sr. Secretário Regional de Educação e Recursos Humanos, o Sr. Secretário Regional de Administração Educativa, o Sr. Diretor Regional de Educação e os nossos convidados, que estão também na plateia,
a plateia, os nossos os colegas e que também estão no painel. Bem, começo por também dizer que é sempre um prazer ter aqui muita gente na escola. Nós gostamos imenso de receber, porque acho que a escola não é nossa, a escola é de todos e nós todos temos direito a partilhar determinados espaços e a partilhar esses espaços comuns de convívio, de boas práticas, como dizia realmente o Sr. Eduardo. Também, só para complementar a informação que o Sr. Doutor expôs aqui, é que nós temos já desde 2012, temos aqui uma parceria, uma articulação com o Instituto Superior de Ciências Técnicas da Universidade de Lisboa e estamos a ministrar mestrados que são dirigidos não só ao pessoal docente da escola, mas também ao pessoal não docente e à comunidade em geral, ou seja, ao meio envolvente. E este ano também temos uma parceria que está a ser articulada com o Instituto de Psicologia do Porto, em que também damos formação em psicologia, ou seja, em neuroeducação, mais propriamente, mas é psicologia, e estão todos convidados. Eu penso que nós fizemos essa divulgação, já desde há 2 anos, esta parte relativamente ao curso, ao mestrado em Administração Pública, na especialidade de Administração e Educação, mas parece que não foi, realmente as pessoas não receberam bem essa mensagem. Relativamente a este de Psicologia de Neuroeducação, nós também fizemos e, de qualquer maneira, houve uma turma, também está a ser desenvolvida uma turma que está a ser ministrado o curso e no outro mestrado também tivemos pessoas que não estão ligadas à educação e que complementaram o mestrado em Administração Pública e que amanhã vão ser entregues diplomas. Nós aqui na escola temos 6 colegas que já estão habilitados com mestrado em Administração Educacional e amanhã, porque é a primeira vez, nós vamos ter aqui, portanto, os representantes do Instituto e vamos atribuir os diplomas do mestrado, relativamente ao mestrado. Bem, este é um dos projetos que nós temos que também se inserem neste ciclo de boas práticas, porque eu acho que a formação interna é muito importante e a formação da comunidade é muito importante, nomeadamente estamos a falar, portanto, de pessoal docente e não só, é muito importante para que a escola tenha sucesso. Eu acho que a formação é das grandes prioridades da nossa profissão. Eu fiz mestrado há meia dúzia de anos já, em administração escolar, e acho que me capacitou imenso para o desenvolvimento da minha prática como Presidente do Conselho Executivo. E aconselho que toda a gente faça a formação, não só passa a expressão, um bocado simples, que é, abre a nossa cabeça, acho que realmente nós temos uma disponibilidade mental diferente para encarar os conflitos do dia-a-dia e acho que é bom para a escola, acho que realmente é uma mais-valia para todos, que é para nós, Conselho Executivo, que é para os colegas também, e parece que nós entendemos melhor a linguagem que é comum ao Conselho Executivo. Portanto, e a cultura de escola, quanto a mim, até é uma cultura que fica enriquecida. A cultura organizacional passa a ter logo uma perspectiva diferente, de inovação, de modernidade e de sucesso, sobretudo, porque eu acho que é isso que nós queremos para uma organização, quando estamos à frente e quando temos responsabilidade, como é evidente. Muito obrigada, aproveito, bom trabalho e acabo por também desejar um bom final de ano para todos e um bom princípio de ano letivo, como é evidente. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Senhor Diretor Regional de Recursos Humanos e Administração Educativa, Senhor Diretor-Geral da Educação, Senhora Subdiretora Regional da Educação, Senhor Dr. Eduardo Alves, Senhora Professora Fátima, muito obrigado por nos acolher aqui, os membros do painel, Professor Nuno, Doutora Eva, Senhora Chefe de Departamento, esqueci-me o seu nome, Rosária, Dr. Paulo, os senhores professores, membros dos conselhos executivos que aqui estão, delegados escolares, professores do primeiro ciclo, a todos queria cumprimentar, desejar as boas-vindas e tecer aqui 2 ou 3 considerações primeiro, sobre esta prática de se fazer um ciclo de boas práticas. Já tenho referido em outras ocasiões, Sr. Eduardo, o Sr. Morgado, o Sr. Eduardo, em conjunto fazem aqui uma equipa
que nesta matéria são insuperáveis, tanto pelo que vão apresentando como pelos resultados que daqui surgem como consequência destes ciclos de boas práticas. Eu penso que todos nós temos o dever de estar empenhados, e estamos completamente empenhados, em fazer com que as nossas escolas, as nossas organizações funcionem e funcionem bem, e isso leva-nos a ter que ter sistematicamente, por sistema, uma atitude de crítica, de autocrítica, não no sentido de nos autoflagelarmos, porque não é essa a intenção, mas no sentido de termos a consciência que, por muito bem que façamos tudo o que nos é pedido, tudo o que é esperado de um bom líder, de um bom gestor de uma organização, haverá sempre possibilidade de progressão, possibilidade de melhoria, até porque, segundo aprendi quando estudei gestão de organizações, o primeiro sintoma de que uma liderança está fraca e está a trabalhar mal é quando se compraz e quando se satisfaz com aquilo que fez como tendo sido o melhor. Aí é preciso ter atenção, porque alguma coisa está a falhar de certeza. Esta atitude de querer permanentemente melhorar é aquilo que nos faz, efetivamente, elevar as metas sempre para patamares de qualidade mais elevados. E, portanto, estes ciclos de boas práticas são ocasiões especiais exatamente para isto, exatamente para expormos as boas práticas, mas também sujeitarmos-nos, e eu faço um agradecimento especial àqueles que vêm aqui expor as suas boas práticas, porque isto não é só expor-se, é expor e expor-se. Porque efetivamente é sujeitar-nos as nossas práticas a um crivo de análise, a um crivo de uma perspectiva crítica e, portanto, é preciso também ter coragem, é preciso ter integridade e também são merecedores do nosso agradecimento por essa coragem e por essa disponibilidade para, em conjunto, podermos ajudar a funcionar melhor as nossas escolas e o nosso sistema educativo. O tema que hoje aqui nos traz é muito interessante. É a questão do trabalho colaborativo nas escolas é fundamental. Já ouvimos muitas vezes, e já sabemos todos, que a profissão docente e aquelas profissões e as atividades à volta do core da atividade da escola, que é a docência, é essencialmente uma profissão relacional. Perguntam-nos muitas vezes, mas então não é transmissão de conteúdos, não é fazer com que os alunos aprendam? E o próprio secretário tantas vezes diz que é importante pôr o foco nos resultados escolares. Sim, certamente que é, mas para que haja realmente aprendizagens no sentido mais amplo, no sentido da formação e do crescimento dos alunos como pessoas, é preciso que hajam e se estabeleçam relações, e nomeadamente relações de liderança pedagógica, lideranças que levam exatamente a esse crescimento intelectual, moral, etc., do aluno. Estas relações, este trabalho relacional encontra também uma outra expressão. Recordo aqui uma frase do Dr. Eduardo Alves: a escola não se analisa como uma estrutura de poder monolítica. Pelo contrário, a escola é uma realidade multifacetada, onde efetivamente os contributos, os níveis de decisão e os níveis de intervenção e os enfoques estão razoavelmente muito dispersos no bom sentido, porque cada um tem um enfoque diferente e uma colaboração especial a dar para o sucesso da realização das metas a que a escola está empenhada. É muito importante esta questão do trabalho colaborativo para o sucesso da escola. Nós sabemos também,
da teoria das organizações, que, sim, falando um pouco grosseiramente, perdoar-me-ão, mas queria passar a mensagem desta forma simples. Numa organização, costuma dizer-se que há sempre um terço dos seus colaboradores que assumem funções de liderança de processos, liderança de equipas, assumem funções de liderança. São aqueles que têm iniciativas, são aqueles que têm uma visão proativa da função da escola e realmente são aqueles que servem de locomotiva à própria organização escola. E no âmbito desta energia, desta atividade, há sempre um segundo terço de colegas, de colaboradores da escola, que acaba por ficar envolvido nestas dinâmicas de trabalho. Sendo certo que há um terceiro terço que vai sempre de arrastos. Basicamente, este dito de uma forma assim muito simplista, apesar de tudo, não foge muito às realidades que nós vamos tomando conhecimento numa perspectiva muito pragmática no terreno. Isto explica-se porque a escola e as organizações são feitas de pessoas. E as pessoas são diferentes. Há motivos de natureza intrínseca de cada um de nós, de cada uma das pessoas, que nos fazem ser assim. Uns são mais liderantes, outros são mais pacatos, outros são mais atuantes, outros são mais desinteressados. E há estas razões, estes motivos de natureza intrínseca. Mas quanto a estas razões, nós estamos aqui para mudar as organizações, não estamos propriamente para fazer o papel de deuses e mudar a personalidade das pessoas no mundo, não é? Temos é que ter conhecimento desta realidade, saber que a realidade humana e organizacional é assim, para nos pormos a outra questão, que é, então, e as lideranças da escola? Se agirem de forma diferente, podem contribuir para alargar mais aquele grupo de atores liderantes e mesmo aqueles que se envolvem, e restringir ao mínimo aquele grupo de renitentes que têm dificuldade em integrar-se e dar contributos positivos. Sim, sem dúvida nenhuma, penso que sim. As lideranças de uma organização que tem no seu core, exatamente, e volta à ideia do princípio, que tem no seu core uma atividade pedagógica, que se desenvolve essencialmente por uma atividade relacional, então estas lideranças têm que ter esta capacidade de, efetivamente, envolver mais, trazer mais as pessoas a participarem e participarem com o tal trabalho colaborativo que é, no fundo, o foco da discussão que aqui temos hoje. É importante termos esta matéria sempre em mente, esta ideia de que realmente, se conseguirmos, através das boas lideranças das escolas, aumentar o grau e a qualidade desta participação em termos de trabalho colaborativo, estamos, sem dúvida, a trazer para a escola um algo mais, um plus, que lhe acrescenta qualidade e que lhe acrescenta valor. Nós temos que ter presente esta ideia. E também temos que ter presente que isto não nasce do nada. Isto desenvolve-se porque nós agimos segundo um plano, conhecedores que somos da realidade. E é importante, é sempre muito importante conhecermos a realidade, monitorizarmos efetivamente aquilo que acontece na nossa escola, na nossa organização, para, com base nisso, sabendo o que esperamos da escola, sabendo o que desejamos que aconteça na escola e aquilo que acontece, podermos sistematicamente também disponibilizar a toda a escola um plano de ação que seja visto como um plano de melhoria de práticas capaz de induzir mais fatores de qualidade na nossa
organização escola. Muitas escolas têm feito isto, chamando-lhe um nome ou outro. Muitas falam na autoavaliação de escolas, outros falam no acompanhamento de processos ou de projetos. Mas é importante que chamem-lhe o que quiserem. Deem-lhe formalmente o enquadramento que entenderem mais adequado, até no contexto da cultura organizacional em causa, mas importante é que se tenha a noção que é preciso monitorizar, conhecer a realidade, não meramente para conhecer, mas sim para, com base nisso, elaborar planos de ação tendentes a induzir melhorias na própria escola. Isto é um processo relativamente simples de dizer e mais complexo de fazer, porque implica muito trabalho de dedicação, de acompanhamento, de, perdoem-me a palavra, mas acarinhamento, porque isto envolve também uma adesão emocional que é fundamental para o bom sucesso da missão. Nós sabemos que isto deve acontecer assim ao nível de cada escola. E depois poderão vocês pensar, bom, e também ao nível do sistema educativo. Devolvem-me a bola para cá. E com toda a razão. E nós, precisamente, porque temos essa perspectiva, porque achamos que podemos também ser um fator, a administração educativa pode também ser um fator de indução de qualidade no sistema dentro de cada uma das organizações de escola. Achamos que se encetarmos um processo que cumpra esta missão de analisar o que acontece em cada escola, de monitorizar o que acontece no funcionamento do todo do sistema educativo e com a preocupação de, exatamente, de conceber e pôr em prática planos de melhoria, estaremos, desta forma, a dar contributos para o funcionamento, para o melhor funcionamento de todo o sistema educativo. E mais uma vez aqui, dependendo da cultura organizacional de cada um, podemos chamar a este processo aquilo que entendermos, o que para muitos é chamado de avaliação externa das escolas, não passa exatamente disto que acabamos aqui de descrever. Acompanhar, conhecer a realidade, acompanhar a realidade, monitorizar os pontos fortes, pontos fracos e estabelecer planos de melhoria. Isto é uma avaliação externa das escolas, que é um contributo que pode e deve ser dado às escolas e que nós gostaríamos também de ver as próprias escolas envolvidas na criação dos instrumentos que possam pôr esta avaliação no terreno e que é uma matéria que gostaríamos de avançar desde já a partir do próximo ano letivo. Caros colegas, queria concluir desejando-vos a todos um trabalho excelente neste fórum, neste 7º ciclo de boas práticas. Ainda há pouco estava a conversar aqui baixinho com o Dr. Eduardo, a perguntar quantas já fizemos este ano. Já é a 3ª deste ano letivo e realmente o tempo passa. Nós pensávamos que podíamos ter feito mais e devíamos ter feito mais, mas a vontade às vezes também não corresponde à disponibilidade do tempo e dos recursos materiais e com certeza ficamos com a convicção de que devemos continuar com estes ciclos de boas práticas e no próximo ano vamos lançar novos ciclos de boas práticas e agradeço mais uma vez toda a iniciativa e todo o trabalho produzido pelo Sr. Dr. Jorge Morgado, pelo Sr. Dr. Eduardo Alves e os seus colaboradores que têm tido um papel muito importante. Muito obrigado e bom trabalho a todos. Bem, boa tarde a todos. Vamos então iniciar esta temática relacionada com as dinâmicas do trabalho colaborativo nas escolas da Madeira, dando ênfase aqui à questão do projeto educativo. Como tal e explícito no diapositivo, ao definir a visão que se refere a uma ambição, a um ideal, a um estado em que a organização pretende alcançar, num período temporal relativamente longo, e a missão, que é diferente,
refere-se ao propósito da organização, àquilo que justifica a sua existência, a sua razão de ser, ao que legitima a função da organização na sociedade. O projeto educativo cria uma oportunidade única e explora a capacidade dos professores para, em conjunto, refletirem sobre a escola, já se falou ainda há bocado deste pormenor, as suas funções, os seus problemas e as formas de os tentar solucionar. A verdadeira cultura de colaboração no projeto educativo de escola implica, por parte de todos os atores da comunidade educativa, entende-se por atores da comunidade educativa os professores, os alunos, o pessoal não docente, as autarquias e as próprias empresas, a partilha, a discussão, o confronto, a negociação, o consenso e um novo estilo de liderança. Estes são os fatores fundamentais para o trabalho colaborativo. A partilha, a discussão, o confronto, a negociação, o consenso e um novo estilo de liderança. Só para terminar, como refere a Maria do Céu Roldão, o trabalho colaborativo estrutura-se essencialmente como um processo de trabalho articulado, pensado em conjunto, que permite alcançar melhor os resultados visados, aquilo que nós pretendemos. Um bom trabalho para todos e um bom final de ano. Obrigado. Eu pedi ao Dr. Morgado, porque ele tem também uma apresentação, e é a nossa intenção hoje reduzir ao máximo as apresentações a nível de PowerPoint, a nível de exposição, e entrarmos muito mais numa interação com os nossos convidados e convosco, mas pedi ao Dr. Morgado que nos fizesse uma apresentação também breve, certamente não tão breve, até porque o número de slides que tem são superiores ao do Dr. Paulo, mas dentro da brevidade possível, que nos fizesse uma apresentação que ele tem sobre a sua visão da administração educativa na ótica que foi desafiado, que é sobretudo 3 dimensões que já aqui abordamos. A profissionalidade, seja em que área for, a ética e a deontologia. São 3 dimensões, por vezes esquecidas, mas que no fundo são o suporte e o substrato daquilo que é o essencial das organizações e mais a mais das escolas. Dr. Morgado, o palco é... Desde já queria agradecer a vossa presença e neste ciclo de boas práticas aceitei o desafio que me foi proposto, que é intervir como palestrante relativamente a esta centralidade do tema, que tem a ver com a dinâmica do trabalho colaborativo nas escolas da região, porque entendi que era importante expressar um olhar da administração educativa, e quando falo da administração educativa estou a falar obviamente da Secretaria Regional de Educação e dos Recursos Humanos. E, obviamente, sem querer ocupar o tempo para a centralidade, que é o debate, que é com os atores, porque, na verdade, as boas práticas fazem-se com a centralidade dos atores, eu queria partilhar convosco algumas reflexões e algumas perspectivas sobre o trabalho colaborativo. E gostaria-vos, desde já, falar do trabalho colaborativo inter e intra-organizações escolares, ou seja, na própria dinâmica da organização escola e entre as próprias escolas. Nós temos agora um caso destes e que estamos a trabalhar, obviamente, as diversas direções regionais, designadamente a Direção Regional de Educação, aqui presente, a questão da oferta formativa com as escolas, a questão dos chefes, a questão dos Fs, a questão do ensino profissional. Este trabalho colaborativo, na nossa perspectiva, é em prol da qualidade do serviço público de educação. E quando falarmos do trabalho da organização escola, vamos falar dos seus atores, portanto, dos docentes, dos não docentes, dos técnicos superiores, dos assistentes técnicos e dos assistentes operacional. Começando pelo papel colaborativo do professor, eu iria centrar muito rapidamente linhas que me parecem essenciais a nível do trabalho colaborativo. Por um lado, no trabalho com os pares, por outro, na participação, construção e avaliação dos instrumentos do processo de autonomia das escolas, também no exercício de cargos de direção, gestão,
estruturas de gestão intermédias e demais estruturas de organização escola, na participação em projetos de âmbito regional, nacional e internacional e da escola com a comunidade educativa e, por último, na relação da escola com a comunidade educativa. Obviamente que a centralidade da ação educativa assenta na sala de aulas, na dimensão científica, na dimensão pedagógica. Aqui falo na dimensão científica, que tem a ver as metas de aprendizagem e os conteúdos disciplinares, e falo aqui na dimensão pedagógica, na vertente didática, na vertente relacional, porque também o ato, a prática do docente é um ato, como o Sr. Secretário disse bem, é um ato relacional. Mas há que quebrar o paradigma do isolamento da sala de aula, o professor restringir-se na sala de aula, e este propósito eu ia falar do processo colaborativo do professor com os seus pares. Nós temos experiências já, obviamente, de coadjuvação, a nível, por exemplo, em determinados grupos de recrutamento. É fundamental promover o bom relacionamento e cooperação entre todos os docentes, especialmente aqueles que se encontram em início de carreira ou em formação, ou aqueles também, por vezes, têm constrangimentos no exercício da sua atividade profissional. Também é importante a partilha com outros docentes da informação, dos recursos didáticos, dos métodos pedagógicos, no sentido de difundir as boas práticas e aconselhar aqueles que se encontram em início de carreira ou ainda em formação. Queria referenciar numa particularidade com o docente da educação especial, porque acho que a inclusão na escola não é inclusão apenas das crianças e dos alunos, é inclusão de toda uma estrutura lógica. Ou seja, o docente da educação especial que está integrado no corpo da escola, mas que não pode estar integrado apenas do ponto de vista formal, mas do ponto de vista substancial. E aí, portanto, a articulação que se impõe entre o docente de educação especial com o ensino regular, no sentido de apoiar os docentes do ensino regular na sala de aula, em tarefas de diferenciação pedagógica, para uma melhor gestão de quê? De turmas heterogéneas ou ainda processos de educação inclusiva. Colaborar com o docente de educação e ensino regular em que, na adaptação do currículo regular, decorrente das necessidades educativas especiais das crianças, desenvolvendo programas em áreas específicas de aprendizagens ou no âmbito de intervenção curriculares alternativas para alunos com deficiências de baixa incidência. Também queríamos refletir convosco do trabalho colaborativo do professor nos instrumentos dos processos de autonomia da escola, a saber, o projeto educativo, o plano anual de escola e o regulamento interno. A intervenção pressupõe participação, monitorização, construção e avaliação em termos de quê? De melhoria da organização escola. Queria-vos refletir o trabalho colaborativo que tem que ser feito a que nível? No órgão de direção da escola, nos conselhos da comunidade educativas, nos conselhos escolares, no conselho pedagógico, nas estruturas de gestão de intermédia. E passando rapidamente aqui às estruturas de gestão intermédia, que falamos de um trabalho colaborativo por demais relevante no departamento curricular, a nível de delegados à profissionalização, orientadores, cargos de direção de turma, etc. Como sabem, há estruturas que são criadas pela própria escola, em sede de regulamento interno, e há outras que são transversais no sistema educativo regional. Mas esse trabalho colaborativo nessas estruturas, nos órgãos de gestão, devem assentar o exercício de cargos em quê? Há que ter em conta, e aqui foi falado tudo, na liderança. A liderança é fundamental. A organização é fundamental haver liderança nas organizações. E também tudo, ter uma visão estratégica para a organização escola. As estruturas das escolas devem fazer o quê? Refletir sobre as suas práticas, a capacidade de reflexão, constituir-se como alavanca corporizadora da mudança
e da melhoria do Serviço Público de Educação. Impulsionar dinâmicas próprias, constituírem-se como entidades reflexivas que sabem o que fazem e por que fazem, e promover a identidade de cada escola. Queria-vos também falar o trabalho colaborativo que o professor pode e deve resolver em projetos de âmbito regional, nacional e internacional e da própria escola, com a comunidade educativa em sede do projeto educativo. Portanto, esta envolvência dos atores nesses projetos, visando o quê? A melhoria da própria escola. E também o trabalho colaborativo do professor na relação com a comunidade educativa, na relação com os alunos, na relação com os pais encarregados de educação, na relação com os trabalhadores não docente, na relação com os representantes dos interesses sociais e económicos que podem estar presentes no Conselho da Comunidade Educativa. E por que falar de escola? Não é só falar de professores, os professores são centrais da escola, mas não são os únicos atores que estão na escola, e nós temos que também falar dos trabalhadores não docentes da organização escolas. E temos também utilizar-os como propiciadores de dinâmica, não só educativa, mas também a outros níveis da área administrativa. Temos assim os técnicos superiores na área de psicologia e de ação social, e temos, no caso do primeiro ciclo do ensino básico, os animadores socioculturais. Todos eles têm uma vertente técnica e uma vertente pedagógica, e é fundamental a interação com o pessoal docente, discente e com a comunidade educativa. As assessorias jurídicas financeiras que algumas escolas têm, a questão dos assistentes técnicos, por isso temos a minha amiga Rosário hoje, como elemento estruturante da organização escola e a interação com todos os elementos das escolas, e os assistentes operacionais. Os assistentes operacionais exercem também uma função pedagógica. Não deitar um papel no chão é um ato pedagógico. A escola tem que deixar de ser vista como uma organização que corresponde a um conjunto de categorias profissionais ou uma lógica de um binómio trabalhadores docentes e não docentes, e passar para um novo paradigma, a escola como um todo. Esta nova cultura pressupõe o quê? Uma liderança transformacional que envolve toda a comunidade e com vista a quê? À melhoria da resposta educativa. E como o Dr. Eduardo referia há pouco, ele não poderia desligar a questão do trabalho colaborativo a uma questão que falta muito hoje, que é a ética e a deontologia profissional. A ética e a deontologia profissional devem constituir valores de referência dos trabalhadores no exercício das suas funções. E há aqui uma frase da Isabel Batista, num livro que eu aconselho, que é Dar Rosto ao Futuro, à Educação como Compromisso Ético. E muito rapidamente vou ler. Independentemente da heterogeneidade de percursos académicos e de perfis técnicos, da pluralidade de papéis que podem ser desempenhados e da diversidade de contextos de práticas, existem elementos comuns ligados ao saber profissional de todos os educadores e que podemos considerar como valores de referência de uma cultura profissional docente. Em nosso entender, estes princípios podem e devem ser devidamente explicitados e publicitados, mas na linguagem de um compromisso e não de uma lei com contornos jurídicos. Vejam bem o valor deste, a linguagem do compromisso que tantas vezes falta nas organizações. Não é assinar o papel, o compromisso, a nossa envolvência pessoal, o dar-se, um compromisso ético-pedagógico, como diz Isabel Batista, que pode ser assumido por todos e por cada um de nós. Eu aconselho a leitura deste livro. E muito rapidamente, para terminar, só mais duas notas muito curtas. Uma primeira nota
a nível da ética e deontologia profissional, importa construir na organização escola uma visão estratégica partilhada sobre perfis profissionais numa perspectiva do presente e do futuro. E, finalmente, para concluir e deixar no demais para a centralidade dos atores no debate, que é o seguinte: a escola deve ser propiciadora do trabalho colaborativo dos seus atores, numa perspectiva inter- e intra-organizacional. A nós, da administração educativa, devemos promover condições para esse trabalho colaborativo. Quando promover, disponibilizar instrumentos, apoiar, monitorizar, e tudo isto em prol de quê? Em prol da melhoria da qualidade das aprendizagens das alunos e das crianças que constituem o cerne do sistema educativo regional. Muito obrigado.